palavra que eu trouxe é, num certo sentido, simples. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Do versículo 1 ao versículo 7. É possível, e não me causa espanto, que vocês saibam esse texto de cor e salteado. Diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. É vazio de tudo, irmão. Não poucos, muitos vasos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aleluia. Feche a porta. Veja bem, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, repita comigo, parou. Parou. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Glória a Deus. Nós entendemos, irmãos, que no livro de Atos dos Apóstolos, existe uma expressão no singular e no plural: cheio e cheios do Espírito. Aparece 10 vezes num só livro. São casos interessantes que reportam as perguntas: enchei-vos do Espírito para cumprir a missão integral da última hora. Como nós vamos cumprir isso? De que maneira nós haveremos de fazer? Nós estamos começando aqui com vocês falando sobre uma mulher. Mas eu poderia começar com 4 perguntas. O que é ser cheio do Espírito? Porque o assunto está também em Efésios 5 e 18. Para cumprir a missão integral, nós precisamos encher-nos do Espírito. O que é? Diga o que é. Ser cheio do Espírito. Segundo, por que ser cheio do Espírito? Terceiro, como ser cheio do Espírito? Quarto, quais as vantagens de ser cheio do Espírito? Estas são algumas perguntas que merecem ser feitas em torno dessa ordem. Mas ninguém pode ser cheio do Espírito se não tiver o Espírito. O texto que acabamos de ler fala de uma mulher que ficou viúva, procurou o profeta e declarou que seu marido era temente a Deus, servia a Deus com sinceridade.
até depois de morto, um homem tem a sua influência. Mas não fique vaidoso, não. Deixa eu pedir os varões que suspendam as mãos. Os que estão aqui presentes. Todo varão. Olha aí. As mulheres, dá uma salva de palmas para eles. Por quê? Eles estão aqui, estão vivos. Os homens estão em extinção. É verdade. Se eu pudesse fazer um harém para preservar a espécie, eu faria. É verdade. Quer ver uma coisa? Quantas viúvas tem aqui? 1, 2, 3. Tem mais alguém? Lá na nossa igreja tem uma porção. Querem casar outra vez? Não tem homem. A minha classe tinha uma média de moças. Mais de 100 moças. E ficava super cheia, numa galeria enorme. Ainda tinha que botar cadeira extra. Um dia eu estava lecionando sobre o assunto: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E eu estava solteira também. E quando eu estava falando isso, uma das alunas disse assim para mim: pastora, se a gente namorar uma pessoa fora da igreja, é disciplinado. Eu digo, com justa causa. Porque é julgo desigual que você está buscando. Vai trazer problema para a sua vida e para a igreja. Aí, lá da galeria, nós vimos a classe dos rapazes. Aí a outra respondeu e disse assim: olha para a classe dos rapazes. Meia dúzia de gatos pingados. Que ainda não estão preparados para assumir uma família, um tronco e se casar. Não estão preparadas. Ela levantou e disse: mas olha para a nossa classe. Está cheio de moças formadas, fazendo faculdade, se preparando. E cadê os homens? Que vão ser o cabeça da mulher? O pai de família? Aquele que é o chefe do tronco. Onde estão? Eu disse: boa pergunta. Pastora, o que a gente faz? Eu disse: semana que vem eu dou a resposta. Na semana seguinte, até as adolescentes foram tudo para a minha classe. Eu disse: onde eu vou botar? Eles sentavam nos degraus porque não tinha lugar mais para colocar cadeira. Aí alguém disse assim: a senhora vai responder hoje aquela pergunta que nós fizemos semana passada? Eu disse: vou. E o assunto era outro da lição. E eu continuei o assunto. Aí outra perguntou: pastora, a senhora vai responder hoje? Eu disse: vou. Eu orei a semana inteira, levantando de madrugada. Pastor, e Deus não me respondia. Passou a segunda, olha, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, levantando de madrugada e pedindo a resposta de Deus e desfilando a Bíblia. Se não tem homem, não tem casamento. Para formar família, um homem e uma mulher. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós não somos homofóbicos. Nós somos o povo de Deus. O mundo, o nosso Brasil está em crise, mas os céus não está em crise. A igreja de Cristo não está em crise. Ponha isso na sua cabeça, una-se à palavra e exercita a tua fé. Vai responder hoje, pastora? Eu disse: vou. Para amanhecer o domingo, depois que eu orei pela madrugada e disse: Senhor, ainda não tenho resposta para elas. O Senhor falou comigo: filha, ajunta as flores da minha casa. Sai ao campo
e eu vou fazer a obra. Eu cheguei na igreja mais cedo do que elas. Fui direto na casa pastoral. Conversei com o pastor. Eu disse, diante do que Deus falou comigo, eu quero a sua permissão para fazer ar livre com as moças. Mas como a Bíblia mostra que mulher tem dono, de quem é essa mulher? Tem dono. Enquanto não casa, dono é o pai que está protegendo. Depois que casa, é o marido. E tem um pastor da igreja, são 3 cajados para a mulher crescer. Cajado do pai, cajado do marido e cajado da igreja espiritual. Se você aprender a viver debaixo desses 3 cajados, mulheres cristãs, você estará crescendo para a glória de Deus. Temos, parênteses para as mulheres, temos que entender que Deus fez o homem cabeça da mulher. É ele. Nenhum homem gosta de ser mandado por mulher. Nenhum. Por mais fraco que seja, ele não quer ser mandado por mulher. Ele é homem. Ele não escolheu ser homem. Foi Deus que o fez homem. Assim como a mulher não escolheu ser mulher, foi Deus que a fez mulher. E tem uma missão para cada um. E quando falta o homem, como eu li ali, marido morreu, a mulher tem que assumir. Aleluia, o lar é dos 2. Estão entendendo? Eu cheguei para o pastor e disse, eu quero que o senhor mande conosco 2 homens. Eles não vão pregar, eles não vão falar, eles não vão fazer nada. Eles estarão, como está esse menino aqui, ó, sentinela, de pé. Está entendendo? Para que os que estão de fora olhem e não vejam um bando de moças soltas. Tem 2 varão ali para garantir. Amém? Ele mandou um presbítero e um diácono conosco. E perguntaram para mim, aonde é que a gente vai fazer o primeiro ar livre? Eu digo, antes de eu dizer onde, vocês vão chegar cedo. Meia hora de oração na igreja. Se vier para cá com feito uma merreca, sem se arrumar, sem se vestir direito, não vai. Então eu disse para elas, traz as cabeleireiras, arruma uma outra. Pode fazer as trancinhas, mesmo que fica desmanchando, mas está penteado. Amém? Arruma uma outra. Eu olhava, não está bom essa saia aí. Por que você vê que essa saia é curta? Se a gente vai para a evangelização. Aí a outra, eu tenho uma outra saia que eu posso prestar para ela. Então troca. Porque vocês estão indo representar o reino de Deus. Eu fiz elas me prometerem. Ninguém. As moças, levanta a mão aí. As solteiras. Ninguém vai namorar. Ninguém vai namorar ninguém. Enquanto nós não vermos neles fruto do Espírito. Concordaram? Concordaram. Bate aqui. Pá, 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 pá. Tá fechado o acordo. Vocês estão entendendo? Aí me perguntaram, onde vai ser? Eu passei a vista. Você toca a guitarra, leva a tua guitarra. Você toca clarinete na banda, leva o seu clarinete. Você que gosta de pandeiro, pode levar o pandeiro também. E não tinha nenhum homem da área de música para cantar, tocar, eram elas. Eu disse, então vamos fazer em frente ao Parque Xangai. O parque assim, ó, lotado, cheio de rapazes, moças. E nós fizemos do outro lado do calçadão, em frente ao parque. Começamos a cantar. Daqui a pouco a gente vê um sair de lá do parque, vem. Chega outro com a mão nos bolsos. Tudo mantendo uma distância. Mas eram os mais bonitos que estavam no parque.
Tinha branquinhos, moreninhos, tinha gente de cabelo enrolado, cabelo liso, tupete, tinha todo tipo. E tem uma coisa, mulher é terrível. Não brinque com elas não, hein? É terrível. Eu só via assim. Eu olhava, esse aí dá certinho com fulana. Aquele outro ali dá certinho. Eu digo, não, pastor, só está aqui pensando alto e eu estou escutando. Irmãos, resumindo, 9 aceitou a Jesus na praça, lá em frente. Aí eu chamei as duas mais sapeca do turma. Eu disse para elas, tá vendo aqueles que ficaram longe e que não aceitaram? Vai lá, dá um folheto para eles e convida eles para nos acompanhar, que nós temos um lanche na igreja agora. Deixei as irmãs preparando o lanche. Tá entendendo? Aí, claro, moça, né? É um imã, né? Que homem que rejeita? Todas bonitas, bem arrumadas, bem vestidas, talentosas. E vieram todos conosco, os 9 e mais um grupo. Aleluia. Chegou lá, foram lanchar conosco, conversar, mas eu já deixei os bancos reservados na frente para eles. Meu pastor pregou, mas pregou muito. Quando ele fez apelo, mais 10. No primeiro dia da campanha, 19. Diga, 19. É uma pescaria de homem. Vocês estão entendendo? Aleluia! Aleluia! Se está faltando aqui, tem que pescar lá e trazer para cá. Aí eu disse para elas, pode ser que no meio tenha joio. E pode ser que no meio tenha lobo. E nós não estamos vendo. Vamos orar. Vamos tentar trazê-los para as orações, para a escola dominical, a fim de aprender a palavra. Irmãos, Deus deu casamento para todas aquelas moças. Eu fiz um culto desse, sabe aonde? Dentro da marinha. Eu disse para Jesus, manda os marinheiros também para cá. E Deus mandou, um já era cabo, outro já estava como sargento. O Senhor mandou militares para a igreja. Não fiz no exército, porque o exército não permitia. Mas eu fui uma festividade de mulheres dentro do quartel e levei um grupo de moças comigo. E convidei eles para irem à igreja. E tem uma coisa, filhos de crente estavam namorando moças não crentes. E uns 2, parece, já estavam até noivos. Eu digo, Senhor, não. Se tu não admite o jugo desigual da mulher para com o homem, também do homem para com a mulher tu não permite. Separa aquele jugo desigual e traz para aqui. E Deus trouxe. E veio casar com moças da igreja. E vieram a ser pastores na casa de Deus. Ministros. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O homem tem que ser honrado. E a mulher precisa ser respeitada. Amada e honrada. Deus quer isso. Porque quando o homem falta, é a mulher que vai entrar em ação. Ela recorre ao homem de Deus. O que eu vou fazer? Meu marido morreu. Deixou como herança dívidas. Eu não sei quantos aqui deixaria dívida para a mulher. Temos 2 filhos. Os credores querem levar os nossos 2 filhos. Eu já perdi o marido, vou perder os 2 filhos.
para pagar a dívida? Presta atenção. A pergunta do profeta: o que te hei de fazer? Declara-me o que você tem em tua casa. Diga comigo: Deus usa o que nós temos e não o que não temos. Tira a ilusão. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Não, é o que você tem que Deus vai usar. E todo milagre tem uma parte humana, que é a parte do homem ou da mulher. O que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Mas a parte dele nunca falha. O que você tem? Não tem nada. Esse não tem nada é uma resposta típica feminina. Porque a mulher sempre quer mais. Você chega, convida uma irmã: irmã, vamos comigo a um casamento, ou a uma formatura, ou a um trabalho de congresso de mulheres. Ah, eu não. Por quê? Eu não tenho roupa para isso. Aí você abre o guarda-roupa, as roupas estão caindo. Não tem nem espaço para guardar. Outra vira e diz assim: ai, eu não tenho sapato. Não dá. Tem que comprar outro sapato. Você não tem o sapato que está na loja. Você não tem o vestido que está na loja. Mas se você selecionar, você tem a roupa e você tem o calçado que você precisa para aquela ocasião. Mas é próprio dizer: não tem nada. Marido chega em casa: filha, o que é que a gente tem para janta? Não tem nada. Você não deixou dinheiro para comprar carne? Mas não tem bife e bola? Ovo? Aleluia! Não pode fazer uma mistureba das sobras do outro dia. Não jogue comida fora. Comida é muito caro. Você pode fazer um segundo prato. Sobrou um pouquinho de arroz, faz mais um pouquinho, pega aquele de ontem, mistura. Quando ele já está cozinhando, depois pergunta para alguém: você é capaz de separar desse arroz o arroz de ontem que eu botei aqui? Duvido. O arroz de ontem, misturado com o de hoje, ele é de hoje. E ninguém acha, você aproveitou a sobra e não jogou fora. Mulher que gosta de jogar a sobra fora, marido nunca fica rico e nem ela. Vocês estão entendendo? Declara-me o que você tem na tua casa. Tua serva não tem nada, nada. Não tem roupa, não tem sapato, não tem dinheiro, não tem nada. Os credores estão na porta. Senão, para ela era muito pouco, uma botija de azeite, e ninguém sabe se estava cheia. Ainda tem mais essa. Agora, quem é brigão, encrenqueiro, que olha para o vizinho e diz: não vou com a cara desse cara, não vou com a cara dessa mulher. Como é que vai chegar e pedir vaso emprestado? Vocês estão entendendo? A pessoa mal-humorada não dá um bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Ah, que lindinho seu filhinho. Está indo para a escola? Isso é simpatia. É delicadeza. Cumprimentar. É saber pedir: dá licença. Muito obrigada. Tratamento de boa vizinhança. Agora o Senhor manda pelo profeta aquela mulher ir nos vizinhos pedir vasos emprestados, vasos vazios. Não determinou o tamanho dos vasos, mas para colocar azeite, além de vazio, teria que estar limpo. Porque o azeite é um tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita num coração sujo, porque ele é santo.
O nome dele já diz, Espírito Santo. Ele é Deus. Ele está em mim. E ele quer estar em você. Bendito é o nome do Senhor. Vasos emprestados. Certamente ela com os 2 filhos lavaram aqueles vasos. Tinha vasos pequenininhos, anãozinho. Mas tinha uns vasos médios. E tinha uns vasos grandes. Lavou, purificou tudo. E foi dizer, já temos os vasos. Ao milagre da porta fechada. Vai, pega os teus 2 filhos. Fecha a porta. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechar a porta representa intimidade com Deus. Me traz o vaso. E enchia de azeite. Leva, traz outro. O menino, um ia, outro vinha. Um ia, outro vinha. Até que chegou o ponto, traz mais um vaso. Não tem mais vaso. Não tem mais vaso. Eu pergunto, os vasos acabaram? Aonde estão os vasos na casa de Deus? Vasos cujos dons espirituais podem ser manifestados. Deus não dá todos os dons para uma pessoa. Eu tenho prova disso através de ministrações, através de estar pastoreando a igreja. Mas Deus usa um em profecia, o outro interpretando, dá visão para outro, e assim os dons vão sendo espalhados no meio da igreja. E juntos nós podemos responder, o que tendes quando vos ajuntais? Os vasos, quando vos ajuntas, o que vocês têm? Os dons espirituais. E cada vaso cheio do Espírito, irmão, é um portador, é um produzidor dos frutos do Espírito. Por exemplo, eu posso olhar para uma jovem e ver nela o espírito de santificação e honra. Olhar para outra e ver a humildade. Olhar para outra, que fruto eu vou tirar daquela pessoa? Paciência. E aquela outra? Alegria, está sempre alegre, está sempre sorrindo. E quem sorri, demora para ficar velho. Gente de cara amarrada vai criando ruga. Porque quando você sorri, você alivia. Está entendendo? Aleluia. Os vasos estão cheios, meu Senhor. O que devemos fazer? Olha aí a sua parte. Vai, comercia. Vende. Paga a dívida, que Deus não gosta que a gente fique com dívida. E o restante, vivei dele. Olha como Deus faz. Nós temos esta palavra. A primeira coisa do capítulo 2 de Reis, capítulo 4 e 2. A viúva estava endividada, corria o risco de perder seus 2 filhos, que trabalhariam como escravo do seu credor. Apresentou o problema ao profeta Eliseu. Numa tentativa de ajudá-la, o profeta perguntou, o que é que tens em casa? E a resposta, nada, senão uma botija de azeite. A promessa de ser cheio do Espírito diz respeito somente a pessoas que têm um começo. Que começo? Está em João 3, 8b. Ser nascido de novo. Nicodemos não poderia receber essa bênção de ser cheio do Espírito Santo. Jesus disse para ele, necessário te é nascer de novo. Ele disse, como é que eu vou nascer de novo? Velho, desse tamanho, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Para voltar a nascer, o Senhor disse, o que é carne, e o que é espírito. Necessário te é nascer de novo. Mas como?
O Senhor diz: você é mestre em Israel e não entende isso? É necessário nascer da água e do Espírito. Este é o começo para ser cheio do Espírito. Porque Deus não vai encher um vaso que quando abre a boca só sai palavrão. Que os olhos respiram malícia e cobiça. Que os ouvidos vivem ouvindo aquilo que não agrada a Deus. Você não sai da frente da televisão e do computador. Cuidado com o vício dessa última era. Ao mesmo tempo que a tecnologia traz bênção, traz também contaminação e vício. Eu conheço crianças que estão deprimidas, oprimidas. E se você tomar deles o celular, ela te mata. Por causa do vício. Vocês estão entendendo? Mas nós temos que ter todas as coisas. E dominar todas. E não sermos dominados por elas. É isso que Deus quer. Pediu o vaso emprestado. Fechou a porta. Então já tem o primeiro degrau, ela tinha um começo. O segundo, pediu o vaso emprestado. O terceiro, fechou a porta. Jesus, orando pelos seus discípulos, ele disse: eles não são do mundo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17. Convém ler todo depois. Na nova aliança, temos o grande privilégio de sermos objetos do processo de santificação e seus auxiliares para a glória de Deus. Os vasos acabaram. Lá na casa da viúva acabou. Na igreja não pode acabar. Nós não podemos deixar acabar os vasos da igreja. Deixa eu trazer algo para vocês mais. Pela misericórdia de Deus, Deus tem me dado algumas revelações. Eu já estou escrevendo livro das revelações de Deus para este século. Aleluia. Eu fui levada em espírito uma noite, após orar, o Espírito Santo me acorda às 3h da manhã. E é de madrugada que eu escrevo. É de madrugada que eu busco vitória para tanta gente, para mim também. Após ter orado, eu deitei, não cheguei a dormir, adormeci. Entrou um varão dentro da minha casa, me deu a mão e disse assim: vem. Eu não sei como, eu moro no 6º andar, ainda tem cobertura e tem tudo. Eu passei aquilo tudo com ele. E eu fui levada a uma parte do inferno. Estava sendo realizado uma reunião. E aquele varão vestido de branco não falava nada, quieto. Voou comigo, chegou assim, na quina da porta de entrada de um grande salão com uma mesa enorme, oval, e Lucifer na cabeça da mesa. Eu olhei assim, ele fez assim para mim: não saia daqui, não passe da porta para lá. É só para você assistir. E quando Lucifer começou a reunião, ele disse: eu convoquei vocês porque nós temos que trabalhar. Não podemos parar. E eu quero fazer uma pergunta: qual é a sugestão de vocês? O que faremos para retardar a marcha da noiva? Eu comecei falando sobre a noiva. Retardar a marcha da noiva. Um demônio levantou e disse: é só lançar contenda no meio deles.
É só fazer divisão. É só lançar espírito de cobiça, de adultério. Aí, a marcha retarda por causa do pecado. Aí, muito bem. E foi perguntando. Cada um disse um tipo de coisa que poderia infiltrar no meio da igreja, que iria retardar a marcha da noiva. Mas levantou lá. Não vou chamar ele de Paraíba, não, para não ofender os paraíbas. Cabecinha meio chata. Levantou e disse, eu tenho a solução. Os fetes, fala. Ele disse, eu vou começar pelos homens. Muito bem, o que você quer fazer? Eu vou pegar os homens de mente fraca. Presta atenção a isso, igreja. E vou dar a eles, na mente fraca, um sentimento feminino. E daí? Alguém perguntou. Ele disse, os que são realmente másculos, são os homens, eu vou colocar na mente deles compaixão por estes. E eles vão tentar entender e resolver. Ao tentar entender e resolver, eles serão envolvidos. Aí outro demônio perguntou, e daí? E daí? São 2 famílias destruídas. 2 famílias. Se eu destruir a família, não tem gente nova para crescer e substituir ministério. E tem uma coisa, eu vou fazer mais. Se uma mulher estiver grávida e eu descobrir que o filho é homem, eu vou fazer tudo para ela ter um acidente para que aquele filho não nasça, morra antes de nascer. Mas se ela conseguir vencer e chegar ao parto, eu vou tentar matar na hora do parto. E se eu não conseguir matar na hora do parto, eu vou perseguir aquela criança para que morra até os 5 anos. E não chegue à idade adulta de produzir semente de vida. Vocês estão me entendendo? Amém? E eu estava assistindo aquilo. Eu disse, que fúria de Satanás. Mas o outro levantou e perguntou assim, e as mulheres? As mulheres, elas não vão sair dos neurologistas, dos psiquiatras, porque eu vou tirar o homem. Vou matar o homem, vou acabar com ele. Então elas agora estão doentes, estão sozinhas, estão solitárias, estão tristes, não tem força. Marido saiu, filho está nas drogas e tal. Ele começou a definir tudo que ele ia fazer. Mas o alvo dele era o homem. Destruindo o homem, ele destruiria a família. E destruindo a família, não teria substitutos ministeriais. Quem pode entender isso? Amém. Aleluia. O credor que é os meus 2 filhos. Nós temos que ser como Joquebede. Meu filho, não. Meu filho, você não leva. Meu marido, tu não arrasta. Porque mulher de joelho é homem de pé. Aleluia! Irmãos, eu assisti aquilo. Eu tenho um DVD, não sei se ainda tem ali. Homens em extinção. Cuide bem do seu menino. O primeiro menino que Deus dá para uma mulher tomar conta é o marido. Você tem que tomar conta dele e dar conta dele. Se você der conta dele em todos os sentidos, ele não sai para buscar biscate na rua. Amém. Quem está entendendo? Amém. Amém? As mulheres
Levante a mão. Diga comigo, serei guerreira. Serei a sábia. Serei a virtuosa. Que cuidará da casa, dos filhos, mas primeiro do marido. Primeiro ele, depois os filhos. Aprendam isso. Aí diz assim, poxa, pastora, só aperta as mulheres e os homens. Eles já estão apertados. Eles já estão apertados. Eles têm que sair para buscar o pão de cada dia. Eles têm que vir para casa. Mas uns são brigão, encrenqueiro, desde pequeno. Ontem eu e a Isa nos metemos na briga de adolescente, quando saímos aqui de Maceió, né? Estavam brigando. Nós não metemos, para, sai, vem para cá. E um magrinho, menorzinho, mais provocante, provocando o maior, mas e dizendo, eu vou quebrar a cabeça. Vai quebrar a cabeça nenhuma. Solta ele, não vê que você é menor? Por que você está provocando? Nós estamos vendo aquilo ali. Mas sabe o que é isso? É para brigar, matar, destruir. Destruir. Nós estamos na igreja do último tempo, irmão. É o último tempo. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento. E se o primeiro filho que você tem que cuidar, o primeiro menino, é o marido, procure entendê-lo. E tem uma coisa, por mais nervoso, mal criado que ele seja, e que chegue em casa provocando briga, reclamando de tudo, sabe o que ele quer? Que você reaja, sua boba. Que você seja mal criada. Essa malcriação é corda para ele. Se ele vai lá, aí como é que está isso? Você não fez aquilo. E você responde, e por que você não faz? A casa não é nossa. Está sujo, limpa, foi teu filho. Aí você responde a malcriação do que ele está requerendo, a briga já está feita. Tá bom, bem, eu não tive tempo de fazer aquilo, porque eu estou fazendo a nossa comida. Mas antes de fazer a comida, tem que fazer, tem que limpar. Aquela exigência superior. Aprenda, mulheres. Não vai fazer igual as irmãs que eu ensinei em Brasília. E uma disse para mim, não adianta, se ele falar, eu falo. A última palavra é a minha. Eu disse, por quê que tem que ser a sua última palavra? Ah, porque eu não consigo ficar calada. Eu peguei um copo de água e disse para ela, faça isso, ó. Olha para cá. Vou engolir. Não consegue falar com a boca cheia de água. Se a sua natureza não suporta, bota água na boca e vai lavando a roupa, vai lavando a louça, vai temperando. Ele vai lá, ele volta. Ele pode ser malcriado, rebelde, o que for, mas ele não é maluco. Se você não der corda, entrando na provocação dele de discussão e briga, ele vai, ele volta, ele fala, vai calar a boca. E a briga não sai. Vocês estão entendendo? É preciso ter estratégia. Enquanto você está quieta. Olha aqui a mente de Cristo. Jesus, salva este homem. Transforma ele. Tira essa natureza briguenta, encrenqueiro. Tira isso. Acima de tudo, ele foi criado à tua imagem e semelhança. Ora por ele. Ora por ele. Eu peguei uma dessas lá em Brasília. Eu disse, eu vou fazer um pacto com você que eu vou ficar mais de uma semana aqui. Ela disse, qual? É você. Você vai para casa hoje, quando terminar o estudo da tarde.
Você vai lavar o banheiro, você vai pegar o pijama dele e botar no banheiro, vai botar o chinelo lá dentro, você vai para a cozinha, você é nordestina, você vai fazer aquela comida gostosa que ele gosta, aquele negócio amarelo que só vocês sabem fazer lá no norte. Faz aquela comida que ele gosta, prepara a mesa e quando ele bater na porta, você abre a porta para ele, já limpinha, cheirosa, bonita. E diz para ele, oh meu amado, meu santo esposo, hoje eu fiz para janta aquele pratinho que você gosta. Você sabe qual vai ser a reação dele? Ele vai olhar para você assim de lado e vai pensar, tá ficando maluca. Não te importa. Quando ele chegar no banheiro, a toalha está lá, o pijama está lá, o chinelo está lá. A cama está arrumada, está limpa, trocou lençol, trocou tudo. E você espera ele. Ah, meu santo esposo, eu fiz aquele prato que tu gosta. E ele está quieto. Ela fez, irmão, que eu mandei. Aí, meu santo esposo, nossa vida vai mudar, tal. Ele quieto, porque o homem é racional. Na mente dele ele estava pensando, o que essa mulher está armando? Vocês estão entendendo? Tudo ele busca a razão. É verdade ou não é? Mas Deus os fez assim, irmãos. E nós somos emocionais. Aí, quando chegou pela manhã, ela fez o café, preparou. Vem, meu santo esposo, que o café está pronto. Eu vou tomar café com você, antes de você sair para o trabalho. Ele olhou para ela e disse, onde é que você arranjou essa besteira? Aí, ela disse assim, não, a pastora me disse lá, na igreja, que o meu marido é um santo esposo. Eu sou santo nada. Para com essa besteira. Eu não tenho nada de santo. Tem. Você tem a mim. E eu sou santa. Pela palavra. E a Bíblia, ela me mostrou. Diz que a mulher santa faz o quê? Santifica o marido. Eu disse para ela, leva isso aqui decorado, que ele vai te questionar. Eu disse que tem que mudar, vai ser você. Se você quer que ele mude. Então eu tenho que te santificar, me perdoa. Eu não sabia que o mistério era esse, que a mulher que santifica o marido. Eu resolvi colocar isso em prática. Tá? Naquela noite, ele apareceu na porta da igreja, do outro lado da rua. Ela chegou, oh, meu santo esposo, que tem mulher também que não tem prudência, né, irmão? Você veio me buscar? Aí ele disse, não, é que o jogo acabou mais cedo, eu passei por aqui, estava na hora, eu resolvi parar. O homem não dá braço a torcer. Aí foram para casa. No outro dia, estava ele outra vez do lado de fora. Aleluia. Aí ele disse, ela chegou, acabou o jogo mais cedo, foi? Tinha que perguntar nada. Tinha que chegar e dizer, que bom que você está aqui para irmos juntos para casa. Está entendendo? Não seja tola, seja sábia. Porque quem edifica a casa é a sábia. E não a tolo. A Provérbios 14, 1. Quando ela veio me contar, eu digo, mas como tu é boba, hein? Pensei que tu era mais esperta. Pensei que tu era uma paraíba mais esperta. Tu não tinha que perguntar isso. Você tinha que elogiar o fato dele estar ali e te buscar. Aí, queridos, vem o terceiro dia. Era uma semana de congresso. Igreja superlotada. Eu dei uma palavra
porque tinha um outro pregador. O tempo foi dividido pelos dois. Quando fez o apelo, mas veio uma turma à frente. E no meio dessa turma, eu estou resumindo, o marido dela. E ela cantava no conjunto, estava sentada na frente, não viu. Quando chegou, que dobrou o joelho, ela levantou e deu um grito: meu santo esposo! E todo mundo perguntando: quem é o santo esposo dela? Quem é o santo esposo dela? Você sabe que esse santo esposo hoje é pastor? Quem é que teve que mudar? Ela. Você conquista sem falar. Você conquista com amor. Você tem dentro de casa uma geladeira, a geladeira estragou. Nessa crise, não tem dinheiro sobrando para ninguém. Aí a mulher chega para o marido e diz assim: bem, a geladeira queimou. Também já estava velha, precisamos comprar outro. Nem falar. A mente, nós não temos dinheiro para comprar a geladeira agora. No dia seguinte ela chega: bem, a água está morna, estragou comida, porque não temos uma geladeira. Mas eu já te disse que nós não temos dinheiro, que não podemos comprar a geladeira agora? Tá. Não pode, não tem. Terceiro dia, ela chega lá, faz isso assim, ó, dá um abraço, beijinho, carinho. Aí vira para ele: benzinho, nós temos que comprar uma geladeira. Amaciou. Está entendendo? Amaciou. Aí ele olha assim, ela diz: sem geladeira numa casa não dá com esse calor. Nós estamos sendo prejudicados, bem. Tá, se arruma. Vamos dar uma olhada aí. Chega lá, olha, fecha negócio e a geladeira aparece para casa. Por quê? Vamos dizer por quê. Solta o bracinho dele um instantinho. Vem cá, fica aqui em pezinho. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Mas eu poderia dizer que a mulher é o pescoço do homem. Vocês estão entendendo? Todo mundo riu, mas entendeu? Olha aqui, ele é o cabeça, mas você é o pescoço. É o pescoço que faz assim, ó, para trás, para frente, para o lado e para o lado. Se esse pescoço não tiver endurecido, com uma cerviz endurecida, consegue movimentar a cabeça para todos os lados. Aleluia, aleluia. Riam, mas glorifique a Deus, porque eu estou falando de verdades. Verdade. Uma mulher estava ali viúva, sem os filhos, porque os filhos sairiam como credor. Já não tinha o marido, mas ela foi ao homem de Deus, ao segundo cajado. Ou melhor, terceiro, porque olha, já não tinha o pai, já não tinha o marido, foi ao líder espiritual. E prestem atenção uma coisa: todo lar será vitorioso se souber aplicar as verdades do Evangelho na prática do dia a dia. Eu tenho um livro ali que eu escrevi assim: há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Aleluia. Eu deixei mais de 2 anos a direção da minha editora na mão do meu filho caçula, porque meu marido estava doente, era 3, 4 meses no hospital, 3, 4 meses em casa.
parte neurológica. E aquilo foi prejudicial, ele muito branquinho, deu escária na direita, escária na esquerda, escária atrás. Eu aluguei uma mesa de hospital, fiz um hospital no lar para cuidar dele, mas quando piorava, eu tinha que levar para o hospital. Presta atenção uma coisa, eu não deixei a direção da igreja, eu não deixei a desejar o meu ministério pastoral. Eu tinha 800 membros sobre a minha orientação. E eu abri mais 7 igrejas, inclusive uma fora do estado do Rio de Janeiro, que é em Castelo. Peguei o único cinema da cidade fechado, 10 anos, com a área de construção em cima. Criei a casa pastoral, consertei aquilo tudo, descobri quem era o dono morava em São Paulo, é médico, ia ter uma reunião no Rio, eu marquei encontro com ele, falei com o meu pastor, levei foto, levei tudo, negociei e comecei a trabalhar, porque só tinha 2 igrejas evangélicas na cidade, e os 2 pastores se desentenderam, e a causa foi bater na justiça, e o juiz era maçom. Sabe o que ele fez? Fechou as 2 igrejas. E os crentes ficaram sem ter aonde se reunir. Deus me revela a cidade e me diz o seguinte: vai e levanta o meu santuário naquela cidade. Eu sem conhecer ninguém na cidade. Fiz uma caravana, enchi uma Kombi e fui para lá. Cheguei 5 horas da manhã, já orando a cidade toda. E o Senhor disse para mim: eu tenho uma área no centro da cidade para levantar o meu santuário. Eu vi o centro da cidade, não tinha nada, desocupada, todas as lojas abertas, quando deu 8 horas, tudo, nada. Eu digo: Senhor, onde está a área que tu me disseste? Eu vi que um local não abriu aquelas portas de ferro, mas gradeadas, abertas. Estava exposta dentro roupas para vender, como se fosse um bazar. E eu perguntei para um homem: por que não abriu essa loja? Ele disse: aqui não é loja, é o único cinema da cidade, que está fechado há 10 anos. Eu digo: mas e essa exposição? Ele virou para mim e disse assim: é o padre que aproveita e faz quermesse, faz tudo aqui. Porque o dono desse aqui é católico, e ele pede, é cedido. Ah, tá. E quem é que responde por essa área? Tem uma imobiliária aqui. Mas me dá o endereço. Deixei a caravana na praça orando, levei 2 pessoas comigo. Eu disse: eu queria que o senhor me informasse alguma coisa sobre aquela área, assim. E o homem me deu toda a informação. Eu disse: como eu posso falar com o dono? Ele disse: ele não está aqui. Ele está em São Paulo. Ele é médico. Mas eu posso dar o telefone e a senhora liga para lá, para Campinas, e fala com ele. E eu liguei. Ele disse: semana que vem eu tenho uma reunião médica na zona sul do Rio. Se a senhora puder ir lá me encontrar, a gente conversa. E eu fui. Mas eu também sou esperta. Eu tirei foto de tudo que estava estragado. Que a gente só tira foto do que é bom. Mas eu tirei do que estava estragado. Eu perguntei para ele assim: quanto tempo o senhor não vai no seu imóvel? Há muito tempo, porque a minha vida de médico me mantém muito ocupado, muito assim. Eu disse: veja como está o seu imóvel. Só estragado. Só mostrei o que não prestava. Mesmo assim, eu me interessei por ele. Se a gente negociar, eu quero um tempo para mim cuidar do seu imóvel, para preparar para o que eu quero. O que a senhora vai fazer? Uma igreja. Tem alguma coisa contra? Ele disse: não. Tudo bem.
que o senhor pode fazer? Primeiro, eu queria que o senhor dissesse esse valor desse aluguel. E terceiro, eu queria um tempo antes de começar a pagar o aluguel, porque eu estaria gastando no seu imóvel. Ele me deu 6 meses sem eu pagar aluguel, para fazer as obras, fazer tudo. Mas tudo isso, irmãos, eu não fazia por mim mesma. Tudo eu levava ao meu pastor. É o que eu falei aqui, crescendo à sombra do cajado. Eu levava com foto, com tudo. Está aqui, pastor, é isso. A cidade está sem igreja evangélica. Os crentes espalharam, estão tudo solto por lá. E Deus manda abrir um santuário. Vai, Antônio, pode ir. Você tem a minha autorização, faça. Mas eu não tirava oferta da igreja. A congregação que eu dirigia dava oferta extra para não esvaziar o caixa da igreja, porque a matriz ainda estava em obra. Vocês estão entendendo? Fechei negócio. Toda semana eu alugava ou uma van ou uma Kombi. Enchia de crente, leva folheto. Vai evangelizando de casa em casa. Descubra onde estão os crentes que estão frios, que se desviaram. Dá um endereço. Eu fiz os papelzinhos, dá um endereço para que eles vão lá. Diga a eles que será Centro Evangelístico Assembleia de Deus no Castelo. Tá? No dia da inauguração, a igreja estava cheia. Porque não veio só de um lado, veio do outro também. Tudo espalhado. Tem 19 anos. Está lá. E eu vi a construção de uma casa em cima. Eu queria ver isso aqui. 5 quartos, 2 salas, uma cozinha grande, 2 banheiros, entrada do lado, subindo umas escadas. Eu olhei assim, eu disse, casa pastoral. Eu quero também a casa. Mandei massar e pintar. Aleluia. Aleluia. Aquela congregação já abriu 3 filiais dentro da cidade de Castelo, no Espírito Santo. E agora, eu pergunto para você, o que é que você tem nas tuas mãos, na tua casa, que Deus possa usar? Estou chegando ao final, eu conheço a hora. Aleluia. Glória a Jesus. Antes que o pastor diga, você tem mais 5 minutos, ou mais 10 minutos, eu já estou acabando. Glória a Deus. Os vasos acabaram. Não pôde se multiplicar mais o azeite, mas os vasos do Senhor estão aqui esta manhã. E Deus quer encher você, quer fazer você transbordar. Deus não quer que você saia daqui derrotado ou derrotada, mas que você saia daqui com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não pense em vocês que é de qualquer maneira. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Teve um homem que ele só foi à igreja porque o amigo dele, crente, insistia. Eu vou lá para esse cara parar de me convidar. E foi. Quando chegou na igreja, ele disse, não quero escutar nada. Aí o amigo olhou para ele e viu ele tampando os ouvidos e disse, Senhor, eu trouxe ele para ouvir a tua palavra, e ele está tampando os ouvidos para não ouvir. Faz alguma coisa. Deus fez. Deus tem um exército no mundo, que ele age com esse exército na hora que ele quer. Mandou só uma mosca. Vocês podem entender?
Gente, não é piada não, é verdade. Isso foi na minha igreja. Mandou a mosca. E a mosca vinha aqui, aí ele tirava o dedo do ouvido para enxotar a mosca. A mosca vinha, ele tirava o dedo do outro ouvido para enxotar a mosca. E numa dessas horas que a mosca ficou rodando ali na cabeça dele, o pregador disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra entrou. Aí ele parou e disse assim: eu tenho ouvido, eu tenho que ouvir. Aí dali em diante ele não tapou mais o ouvido, ouviu a palavra e no final aceitou a Cristo como Salvador. Vasos, não tinha mais vaso, então o azeite parou. Não acabou, diga, não acabou. Parou. Mas se trouxermos vaso, o azeite vai continuar. Sabe por quê? Porque a promessa de ser cheio do Espírito Santo diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 3:39. Fez saber ao homem de Deus, ficou rica. O azeite é para todos. Eu quero dizer que eu estou feliz de estar aqui. E esta palavra é para que você seja cheio do Espírito Santo. E qual é o resultado de ser cheio do Espírito Santo? É o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Tem ousadia para pregar, vai ver milagres, vai ver Deus operar. E tem uma coisa, se fôssemos falar sobre cheios, vocês iam entender que toda igreja precisa ser cheia. Mas você, individualmente, precisa estar cheio do Espírito. E juntos veremos a glória de Deus. Milagres e maravilha. Diga comigo, Jesus é o mesmo. De ontem, de hoje. E será eternamente. Salva. Cura. Liberta. Batiza com o Espírito Santo. Reveste de poder. E diz para nós, ide, revestido de poder. Resultado, evangelização. Vasos cheios para a glória de Deus. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Para vocês verem como é que eu sou interessada de vender. Esqueço até de apresentar o material. Sabe por quê? Porque eu trago esse material para missões. Eu estou... cai. Isso é só para atrapalhar. Não esquento. Obrigada. Veja bem, eu tenho um trabalho missionário. Sustento 9 missionários. No Brasil e fora do Brasil. Tem 2 no interior do Piauí, lugar pobre, difícil. Tem Cruz das Almas, na Bahia. E tem mais. Tem na Argentina, tem Arequipa, no Peru, tem em Goa, na Índia, tem uma irmã que trabalha com evangelismo infantil na África, e nós estamos por aí ajudando. Tem um que trabalha com comunidade lá no Rio de Janeiro. Eu tenho uma firma, eu não tiro o salário da minha firma, eu vivo da minha aposentadoria e da pensão que meu marido deixou para mim. Então, o que eu teria que tirar, eu reverto para missões. Se você comprar um livro ali, você está me ajudando a manter esses missionários. Se comprar um DVD, também. Então, eu já agradeço aqueles que chegarem ali e colaborarem.
Se você tem alguém que precisa perdoar, fale do perdão. Tem livro de perdão. Se está em batalha espiritual, eu tenho 2 DVD aqui. Batalha espiritual é coisa séria. É a matéria que estou dando seminário. E anjos classificados. É um testemunho tremendo. Eu olhando para a pessoa endemoniada e vendo o demônio do lado, o Senhor me mostrando em visão. Eu disse para o Senhor, o que fazer? O Senhor disse para mim, pede um anjo classificado. Porque este é um demônio classificado. Existe hierarquia espiritual. E Deus mandou. Só que eu pensava que vinha um anjo bem grande, porque eu tinha visto um demônio com um garfo do lado, com um chifrinho escondido aqui. Estava ali, do lado da pessoa. E essa pessoa não vigiou, emprestou temperos da sua casa para o vizinho que pediu. O vizinho macumbeiro fez a macumba pedindo a morte daquela mulher imediata, com o tempero da casa dela que pediu emprestado. Vigia, viu, irmão? Aleluia! E aí agora foram me buscar 2 horas da manhã na minha casa. Meu marido levantou, eu com os filhos dormindo. Eu olhei para ele. Ele disse, vai, bem. Vai, eu fico aqui com as crianças. Tirei o carro da garagem, o Senhor disse para mim, ora o carro. Eu orei o carro e fui. Um caminho que eu passava todo dia com o meu carro. De repente apareceu um buraco. Se eu avançasse mais um pouco, meu carro cairia naquele buraco e precisaria de uns 4 ou 5 homens para suspender o carro e tirar dali. O diabo estava profetizando lá e dizendo, eu sei quem vocês mandaram buscar. Ela não vai chegar aqui, eu vou quebrar o carro dela no caminho. Mas quando eu saí, eu disse, eu entrego esse carro nas tuas mãos. E o volante e a minha vida que vou dirigindo. Deus me livrou. Passei por cima da calçada, saí na frente, cheguei lá. Eu disse, Senhor, se tu não revelar porque isso está acontecendo, se Deus não revelar, nós não sabemos nada. Nada. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, apresentou-se um anjo no formato de um adolescente. Aquele menino bonito, lindo, e trazia uma espada. E a espada fazia assim, faz fogo para todo lado. Aleluia. Ele foi com a espada, só encostou no demônio, o demônio pulou para trás. E ele foi encostando, até ele fazer assim, e desaparecer. Eu disse, obrigada. Está liberta. O que estava oprimindo não está saindo. Ela arrastava 6 homens. Uma força diabólica. Aí eu virei para ele, você pode soltá-la. Aí um dos irmãos perguntou assim para mim, a senhora não vai orar? Eu disse, eu já orei. Olha a oração espiritual. O anjo já veio. E o demônio já saiu. Eu disse para ela, me dá a mão, levanta. Levantou, liberta. Vocês estão entendendo? Por que precisamos estar cheios do Espírito? Mas existem os anjos classificados. Qual é a intenção dele? Destruir a família. Precisamos de mulheres guerreiras para estarem na obra de Deus. Mulheres guerreiras. Precisamos delas. Precisamos de mulheres líderes. A mulher cristã precisa ser uma líder e vencer os desafios. Isso aqui é um manual. Lancei nesse tamanho porque a primeira tiragem foi diferente.
precisamos do trabalho da mulher na igreja. E algumas não fazem nada, que diz que já está tudo ocupado, e então não faz nada. Leia para você ver quanta coisa você pode fazer na casa de Deus. A Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus. Eu digo, Senhor, será que não tem nenhuma mulher na Bíblia que a gente pode classificar segundo o coração de Deus? Eu revirei o Antigo Testamento, o Novo Testamento, fiz pesquisa, fui nos comentadores, peguei traduções diferentes. Eu digo, tem uma aqui que ela poderia ser segundo o coração de Deus. Mulher segundo o coração de Deus, é o título que eu dei. O que todo mundo diz, não tem. Mas tinha um homem segundo o coração de Deus. Mas a mulher que eu escrevi aqui, ela fez Jesus chorar. A mulher que eu botei aqui, sabe o que ela fez? Preparou Jesus para a crucificação. Esta mulher foi preparar bálsamo para o corpo morto de Jesus. Os discípulos sendo 12, ninguém teve o discernimento. Mesmo Jesus ensinando. Nenhum deles tomou um óleo e ungiu Jesus. Mas Jesus foi ungido por uma mulher. Leia. Aprenda. Veja o que Deus tem para você. Eu sei que essa igreja tem meninas. Eu já vi algumas ali, né? Levantou as mãozinhas. E eu fiquei muito feliz de vê-las. Eu quero dizer para vocês que eu pensei nas meninas. Menina valente. O nome da mãe dessas meninas, eu pedi permissão para usar, de uma médica na China. Eu entrei no consultório dela, que eu já fui, às Filipinas. Passei por Tóquio, viajei para lá. E ela me deu o nome dela, que eu estou utilizando aqui, com o nome de chinesas dessas duas meninas. É uma história linda de uma família que gozou o socorro de Deus. Não vou contar mais, senão vocês não leem. Tem que comprar, tem que ler. Para toda a igreja. O que está escrito aqui? Altar restaurado, desafios vencidos. Se o seu altar espiritual, o altar da sua casa, estiver restaurado, todos os desafios serão vencidos. Leia. Deus tem uma mensagem para você. E eu deixei aqui o quadro da pastora virtuosa. Leia. Você vai ver que coisa linda. E por último, o que o diabo quer destruir? Família. Família. Eu escrevi Soluções de Deus para a Família. Esse livro saiu assim, num estalar de dedo. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, e um pastor me procurou e disse: a irmã crê que Deus manda um recado? Eu disse: creio. Deus mandou te dizer que na próxima viagem você leve um livro de família. Eu peguei, abri a bolsa, peguei a passagem. Eu disse para ele: eu viajo dentro de 20 dias para os Estados Unidos. Ele disse: bem, não é comigo, eu só trouxe o recado. E eu disse: tem mais, não tenho dinheiro para lançar um livro em 20 dias. Não tinha mesmo. Ele disse: também não é comigo. Eu estava com 5 originais de família. Tem um outro ali. O que Deus uniu, o amor aperfeiçoa. E tem mais lá.
Então, eu disse, qual desses? As pastas estavam assim, cada uma com seu original. Ele levou a mão, se orou, botou em cima daqueles originais e com a outra mão ele puxou e disse, esse. É esse que está aqui. Soluções de Deus para a família. Eu disse, Senhor, eu sei que com sabedoria edifica-se a casa, mas como é que eu vou lançar isso aqui em 20 dias? Não tem dinheiro. E eu não tenho gráfica. No mesmo dia, eu recebi o recado pela manhã, às 10h30 da manhã, à tarde, 2h30, chegou no meu escritório um funcionário do missionário R.R. Soares. Ele disse, eu estava passando aqui pela Penha, que eu vim na Caixa Econômica aqui, me deu vontade de te visitar, porque a gente às vezes fala por telefone, mas eu não conheço. Chegou, eu contei para ele. Ele disse, deixa eu ver o original. Abriu, passou as folhas e disse, dá tempo, porque o original está limpo, já está todo digitado, é só levar o pendrive, chega lá, eu faço o que precisa. Eu disse, mas tem outro recado, outro problema, irmão Jonas. Ele disse, que é? Não tem dinheiro. Estou sem dinheiro, eu vou viajar, mas eu não tenho dinheiro. É os Estados Unidos que está pagando a minha ida, a minha volta e me dando todo o suporte lá. Aí ele disse, o dinheiro é o segundo plano. A parte de gráfica toda eu garanto faturar e dar prazo. Tudo bem, então leva. Quando chega na quinta-feira, ele liga para mim. A senhora vai viajar terça-feira, não é? Terça-feira. Segunda-feira de manhã, eu estou com um livro aí. Só que tem uma coisa, pastora. Quando já tem uma coisa, já tem embaraço. Aí ele virou para mim e disse assim, o paginador nós temos que pagar à vista. E o fotolito da capa. Para quem está sem dinheiro, não tem nada. Eu disse, Jesus, eu disse que eu não tinha dinheiro. E agora, o que eu faço? O Senhor não respondeu. Mas o meu telefone tocou mais ou menos antes das 19 horas. Eu atendi. Era uma irmã que eu conhecia. E ela disse para mim, eu quero o número da sua conta, o banco, a agência, seu nome completo. Eu digo, perfeitamente. Tirar dinheiro não vai, porque não tem. Está entendendo? Não vai tirar. Não tem. Estava lá embaixo. O saldo. Aí ela disse assim, eu fiz um voto a Deus quando eu fui na sua casa, desesperada, realmente, irmão. Ela chegou e se jogou no chão. Me socorre, eu não sabia o que era, o que deixava de ser. E eu saí de trás da mesa e fui lá orar por ela. Quando eu fui orar, Deus me tomou em profecia e disse, volta naquele lugar amanhã pela manhã e nem um centavo do que te pertence ficará na mão do iníquo. Que foi um seguro que o marido fez para ela, e o marido ensinando ela a dirigir. Mulher tem que dirigir certo, pelo amor de Deus. Senão alguém vai gritar para você na rua, teu volante é o fogão, é o tanque, sai daí, está atrapalhando todo o trânsito. Não pode errar. Mulher não pode errar. E ela errou e caiu dentro do valão, com o marido e os 2 filhos atrás. O marido morreu. E os 2 filhos foram para o hospital porque engoliram lama. E ficou quase 3 meses internado. E fazendo conta, porque não tinha plano. Pensa isso. E ele disse para ela, fiz um seguro para você. E agora?
não trouxe a apólice para casa, não deu o nome da firma, não fez nada. Ela foi na firma que ele trabalhava e cadê? Não conseguiu nada, irmão. Não conseguiu. O que foi feito, pastora? Deus falou. Ela voltou no dia seguinte, a firma fechada, só estava o zelador, que limpava até a hora do escritório abrir. Ela falou com ele. Ele disse, entra aqui. Salinha de vassoura, balde, rodo, material de limpeza, e um armário velho num canto, armário de aço. Ele disse assim, se não me engano, seu marido fez esse seguro no mesmo dia que eu fiz, e a firma é a mesma. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha apólice. E foi. Ao procurar o dele, achou uma pasta com a apólice do marido dela. Era o fio da meada. E ela fez um voto. Se o Senhor me der isso, como ele falou, se essa profecia foi de Deus, eu vou dar uma oferta para o Ministério Literário. Mas eu não estou sabendo. Chegou o livro. Aí, pela manhã, antes deles chegarem, eu fui. Deixa eu ver como é que está a minha conta. Eu digo, uau, acho que eu entrei em conta errada. Desliguei tudo, voltei ao ponto zero e liguei outra vez, digitei lá a minha conta, tudo e puxei. Eu digo, não, está aqui. Quanto vocês pensam que ela me deu? Cada um faz seu cálculo. Se o pastor, às vezes, faz uma campanha financeira, quando você dá R$100, você acha que você deu muito? Não é assim, pastor? Segura lá, não deixa nem ninguém ver que você está tirando. Abre a carteira e vira assim, para ninguém ver. Mão fechada. Se você quer receber, você tem que dar. É o segredo. Aí pronto, irmão, fui receber os livros, mas corajosa. O rapaz disse, esse daqui, ele mandou que é o que vai ser pago à vista. Eu disse, liga para o seu chefe, quero falar com ele. O rapaz ligou para o chefe. O que aconteceu? Eu disse para ele, qual o desconto que o senhor faz para eu pagar à vista? 5%. Eu digo, não, o senhor dividiu em 6 vezes. Eu quero pagar tudo à vista. E eu fui negociando. Eu fiz o propósito com Deus. Eu ganhei 5.000. Eu digo, se ele chegar aqui, eu pago tudo. Vou viajar sem dinheiro, mas pago. E o Senhor disse para mim, leva uma caixa fechada, 250 livros. Mas só a caixa cobria o meu direito de bagagem. Eu teria que pagar a bagagem extra. Eu estava sem dinheiro e meu marido também. E agora, o que fazer? Eu disse para ele, bem, leva teu cartão. Vai ter que entrar o teu cartão. Depois de lá, eu resolvo alguma coisa. Eu estava na fila para fazer o check-in. Alguém disse assim, psiu, psiu, psiu. Que psiu? Dama não atende psiu. Está entendendo? Não é comigo, eu não sou psiu. Aí quando veio uma daquelas moças que atende lá de fora e disse assim, aquele caixa está te chamando. E pediu para você passar para a fila dele. Eu fui. Era um cantor que já havia cantado na minha igreja. Deus falou com ele de madrugada. Hoje eu quero que tu assuma o excesso de bagagem de uma filha minha lá no aeroporto. Ele era um dos caixas. Quando chegou a minha vez, eu disse assim, mano, eu estou com excesso. Ele disse, eu sei. Como você sabe se eu ainda nem botei o material na balança? Meu marido estava tirando a caixa para botar a caixa primeiro, antes da mala. Está entendendo? Aí ele disse, Deus falou comigo, não se preocupe. O excesso da sua bagagem hoje é comigo.
Irmãos, eu não tinha $1. Quando eu preenchi o documento dentro do avião, tinha uma pergunta: quantos dólares você tem? E o que você vem fazer nos Estados Unidos? Eu peguei a cópia da carta de convite da igreja, com papel timbrado, que eu trouxe já prevenindo, e coloquei junto com aquele material que eu tinha que preencher. Botei. Quando chegou nessa pergunta, eu pulei. Não disse nada. Simplesmente silenciei. Saí. Tudo bem, na alfândega, tudo normal. Quando chegou do lado de fora, eu com aquilo tudo para sair, eu fui buscar um carrinho. O carrinho só desengatava se colocasse na ocasião $3. Eu não tinha nenhum. Eu voltei desalentada para junto da bagagem e disse: Deus, meu filho está lá fora esperando, ele não pode entrar. E se eu sair, não posso voltar. E eu não tenho $3 para tirar. Um carrinho. Uma pasta. Uma mala. Uma caixa. E ainda presentinho para os meus netos que estavam lá nos Estados Unidos. Eu disse: meu Deus, e agora? O dinheiro que eu recebi, deixei todo lá, paguei esse livro. Quem crê que Deus fala? O Senhor falou comigo: espere aí. Todo mundo vai pegando a mala e vai saindo, vai pegando mala, vai saindo, e traz carrinho e sai. E eu ali em pé com a minha bagagem do lado. Ficou 2 malas rodando. Daqui a pouco vem um casal e tira as 2 malas. A esposa fica esperando. E o marido foi lá buscar o carrinho. Trouxe o carrinho. Eu estou ali quieta, esperando Deus. Eles conversam. Eu só entendi que eu disse assim, e tchum, empurrou o carrinho para o lado, puxou a alça da mala, e ele botou a outra bolsa pendurada, e puxou e saiu. E a mulher fez a mesma coisa. E o carrinho ficou. Quando eles foram, o Senhor disse: está aí o teu carrinho. Quando eu cheguei do lado de fora, estava meu filho, que é pastor, o outro pastor, família, tudo me esperando. Eu disse: o que houve? Teve algum problema na alfândega? Porque todo mundo saía, só você que não saía. Eu disse: vamos dar as mãos e agradecer. Porque eu saí. Porque se ele descobre que você está sem dólar, ele faz você voltar no mesmo voo. Porque você tem que ter dólar para gastar lá dentro. Mas Jesus é dono do dólar. Qual foi o resultado desse livro de família? Eu fiz 3 encontros de casais em 3 igrejas diferentes. Jesus fez com que 60 casais entre as 3 igrejas, que estavam com separação na corte, retrocedessem. Aí um dos pastores disse assim: irmã, nós não podemos fazer uma confirmação de alianças na minha igreja? Eu digo: perfeitamente. Então pegou os endereços de todos os casais que se reconciliaram ali e fez um encontro de casais com marcha nupcial, com bolo, com tudo. Aleluia! E veja bem, o reino do céu ganhou com 60 que não se separou. Eu quero aproveitar também e agradecer também mais uma vez a pastora Antonieta Rosa pela sua disposição. Sabíamos que ela estava num seminário na cidade de São Miguel dos Campos, não é isso, pastora? E vem ministrando constantemente lá. Sabíamos que ela precisaria descansar, mas ela abdicou do descanso para estar aqui conosco. E eu quero dizer para
para a senhora, pastor. Fomos grandemente abençoados. A sua vida é uma bênção em nossas vidas. E eu falo em nome de toda essa igreja. Então, seja sempre bem-vinda aqui. Quando estiver em Maceió, lembra da gente, tá certo? Lembra desse povo aqui que está recebendo a senhora com muito carinho, com muito calor, tá certo? Sou feliz, principalmente o seu exemplo de vida. Me perdoe, quantos anos a senhora tem, querida? 75 anos. Isso, irmãos, já é uma lição de vida para nós. Trabalha equivale a muitos crentes trabalhando juntos. Então, é uma lição de vida. 75 anos na ativa, todos os dias ali numa vida disciplinada de oração. Isso é um exemplo para cada um de nós, tá certo? Então, só a sua própria vida já é uma bênção na nossa vida. Já é motivo de a gente ter sido enriquecido nessa manhã. Então, muito obrigado em nome desta igreja, tá bom? Você que é salvo, estenda a sua mão direita na direção do ofertório. Pai, eu te dou graças pela provisão que nós temos em Cristo. Tu és um Deus bendito, porque em Jesus o Senhor já nos supriu cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o Deus da nossa provisão. E no nome de Jesus, obrigado por estes dizimistas e ofertantes fiéis. Obrigado pelo teu povo que o Senhor tem levantado para sustentar esta obra. Obrigado por aqueles, Pai, que têm compromisso contigo, que são comprometidos com a sua palavra. Cada um deles, Pai, que com alegria veio aqui à frente e depositou a sua confiança. Eu os abençoo, Pai, os cubro com fé e amor. Aplico sobre cada um deles, Pai, o sangue do Cordeiro. Eu também os abençoo, Pai, com saúde plena da cabeça até a planta dos seus pés. Pai, conserve sempre no coração da tua igreja esta disposição, esse espírito de liberalidade em contribuir com a tua obra, pois a tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos enriquece para toda liberalidade, para que sejamos generosos, Pai, com a tua obra. Muito obrigado, Pai, obrigado também pela tua serva, a pastora Antonieta Rosa, obrigado pela disposição dela ter vindo aqui. Nós a abençoamos seu ministério, sua casa, seus bens e propriedades, abençoamos a sua família, Pai. Pai, multiplique sua graça sobre a vida desta filha querida, que tem abençoado vidas por todos os lugares onde ela passa. Pai, eu creio que o seu ministério vai crescer ainda mais e mais. E o Senhor a levará aos confins da terra, Pai, para abençoar esses 4 cantos deste planeta. Muito obrigado, Pai, por este ministério existir e ter sido um instrumento e vem sendo um instrumento em tuas mãos. Muito obrigado, Espírito Santo, por tua graça sobre a vida dela, pela graça sobre a tua igreja. Nós te damos todo o louvor, Pai, e toda a honra, em nome do Senhor Jesus. Amém.